Bem, nós temos aqui algumas perguntas para o Gilson e para o Júlio Damasceno. Pode seguir pelo analfabeto. Primeira pergunta para o Gilson, foi solicitado. Será que eu vou sair desse congresso sem entender que queda é essa? Quem caiu? Quem empurrou? Se não foi empurrado, como caiu? Por favor, uma luz. É para repetir, Durval? É para você repetir. Repetir. Bem, repetindo. Será que eu vou sair desse congresso sem entender que queda é essa? Quem caiu? Quem empurrou? Se não foi empurrado, como caiu? Por favor, uma luz. Cadê o Maurício? Cadê o Maurício? O Maurício podia ajudar, né? Quer não, Maurício? Você que é cobra na queda? Cadê um espelho, né? Cadê um espelho para ver quem cai? É, gente, é um pouco pândego, mas divertida mesmo é a nossa situação, né? Trágico-cômica. Nós estamos aqui diante de vocês como se soubéssemos muito mais do que vocês. Isso é uma ilusão, né? Eu tenho um pouco mais de leitura de Ubaldi do que muitos que estão aqui ouvindo por primeira vez esses temas que parecem tão complexos. Mas a minha ignorância é imensa. As minhas dúvidas são quase que as mesmas de vocês. Então eu posso fazer elucubrações, mas eu não tenho o poder de tirar-lhes completamente as dúvidas. Eu posso dizer-lhes que convivemos com dúvidas é bastante salutar para a nossa evolução e o nosso aprimoramento. Porque se nós tivermos respondidas todas as nossas questões, nós não iremos mais adiante. Então acredito que a sabedoria da vida sempre nos coloca novas interrogações, fazendo-nos assim seguir sempre adiante. É por isso que a ciência sempre se depara com novas questões que ela não pode explicar e ela precisa de novas teorias, de novos conhecimentos para explicá-las. Não é isso mesmo? Não é curioso, né? Isso faz parte da sabedoria da vida. Então, se vocês estão saindo daqui cheios de dúvidas, eu acho que atingimos o objetivo desse encontro. Vamos manter o mistério. Porque se todas as dúvidas tivessem sido respondidas, nós iríamos cair no velho hábito nosso, né, de estacionarmos em dogmas. Saber que existiu uma queda e daqui para frente procurar compreendê-la, não só compreendê-la, mas vivenciá-la em nós como uma realidade e imputar ao nosso próprio eu a necessidade de erguermos-nos, recuperarmos-nos, reconstituirmos-nos, de retornarmos às nossas origens o mais depressa possível, eu acho que isso é o essencial que a vida espera de nós. Nós estamos aqui na carne, nos bancos escolares da carne, exatamente para aprendermos a nos libertarmos da carne. Isso é urgente, porque nós estamos cansados. Lançamos o olhar pela retaguarda da nossa caminhada e ficamos um tanto quanto desiludidos de tanto caminhar e pouco progredir. Não é? Então temos que sair das rodas das reencarnações. E o conhecimento da queda veio justamente nesse instante para nos tirar desse marasmo, nos fazer assumir o Evangelho. Então, se vocês querem estudar a queda e compreendê-la um pouco mais, o que nós recomendamos é que vocês leiam primeiro o Evangelho de Jesus, na íntegra.
o mais original possível em grego, né? Se for possível. Brincadeira, né? Mas temos boas traduções do Evangelho aí em dia, né? Hoje em dia temos um Evangelho do Dr. Haroldo Dutra, né? Que foi lançado recentemente, uma tradução, não de todo o Novo Testamento, mas de parte do Novo Testamento, dos 4 Evangelhos, né? Temos o Evangelho do Holden, que é traduzido diretamente do grego, e também é uma obra excelente, mas as outras versões todas que temos aí às mãos. E depois vamos estudar o balde. Vocês estão prontos agora para lerem Deus, o Universo, o Sistema, ou aquele que se entusiasmar mais, seguir a ordem em que os livros foram escritos. Vão levar aí uns bons anos para lê-la, mas será de muito proveito para a nossa evolução. O que eu digo a você que me fez essa pergunta tão capciosa, né? É que hoje nós não temos dúvida nenhuma de que nós somos origem de um processo de contração, um processo de desmoronamento, um processo de separação. Nós nos apartamos de uma outra realidade para a qual estamos voltando. Isto é inquestionável. Por quê? Para quê? O quê? Quem empurrou? Né? Se foi de fato a Eva, né? Nós estamos sempre procurando culpados. Não é verdade? Faz parte da nossa natureza caída. Chamamos isso de núcleo de justificação. Você se justifica, né? E já vieram me falar, mas quantos espíritos caíram? Quantos átomos tem nesse universo? Nossa Senhora, não dá para contar. Aí o amigo agregou, então nesse caso, quem errou foi o professor, porque quando todos os alunos tomam bomba, o erro é do professor. Então a culpa é de Deus, né? Então nós não sabemos, vocês vão ficar cheios de muitos e intrigantes questões, né? Por exemplo, esse microfone aqui, quantos átomos tem nesse microfone? Nós não conseguimos contar. Fantastilhões de átomos compõem esse pequeno dispositivo. Cada átomo desse é um anjinho caído dentro deste átomo. Aí vocês ficam tanto quanto desesperados, né? Diante dessas questões tão intrigantes para nós, né? Nós não temos resposta para tudo. O balde nos abriu um campo imenso de perquisições, de conhecimentos, mas nos deixou também com uma série de interrogações, mas são interrogações salutares. Tá bem? Eu acho que nosso compromisso com a queda é nosso mesmo, nós não devemos buscar responsabilidade em ninguém, não é? Porque a dor é nossa, não é? Do contrário, não seria. Tá certo? Meditem nisso, levem essa informação para casa, vão atrás dela, vão atrás das leituras, conversem, debatam, formem grupos de estudos que são bastante proveitosos. Lá nas Montanhas Mineiras nós temos os nossos grupos de estudos, onde a gente se reúne para debater esses livros de Ubaldi, conversar sobre eles. E logo vocês irão perceber que luzes do alto comparecem para nos ajudar nesta nova trilha de conhecimentos que se entreabre aos nossos pés. Acho que mais do que isso é só o Júlio. O Orígenes, só trazer o Orígenes. O Orígenes já dizia que nós somos responsáveis pela queda, sim. O mal só existe por opção da criatura. A criatura é responsável pelo mal, o mal não pode advir de Deus. E a aceitação dessa responsabilidade é a primeira consequência do estudo da queda. Nós temos que passar por essa consciência, essa tomada de consciência, para assumir que o mal do qual nós fazemos parte só existe por opção nossa. Ninguém empurrou, podem ter convidado, mas o aceite ao motim, né, da queda foi livre e por conta própria. Cada um tem a sua participação nisso. Isso o Orígenes já dizia desde lá de 200 DC. Muito bem, a próxima pergunta, então, é para o Júlio.
Apesar de alguns sacerdotes acreditarem no fenômeno da reencarnação, a que se atribui esta negação a uma verdade tão evidente? Toda a história da igreja mostra isso, né? A partir do momento, para obter o apoio de Constantino e adotar-se o cristianismo como religião oficial, teve que se fazer concessões. Alguém, em algum momento, né, entendeu que fazer as concessões era uma forma de proteger os cristãos dos circos e da morte. A intenção pode até ter sido boa, né? Mas o tempo confirmou que ela foi desastrosa, porque a primeira concessão à astúcia leva inevitavelmente ao caminho da astúcia. E aí, adotado esse caminho, a natureza do grupo mudou. Então, os astutos começaram nós estamos comentando agora há pouco, em todas as grandes religiões do mundo, os que prevaleceram não foram os melhores, foram os mais astutos e mais fortes. E o cristianismo só sobreviveu como instituição porque ele adotou também esse caminho. E aí você pega a descida dos ideais inteiro, né? Toda a análise que o Baldi faz do cristianismo. O cristianismo, como se fosse a gota do orvalho, né? Ele precisou entrar na lama para sobreviver. Porque senão ele seria devastado como ideia, como conceito, por zero de aderência à realidade humana. E foi só a partir desse momento em que ele mergulhou na lama que ele pôde frutificar e gerar as flores que virão um dia, as árvores, enfim, a produção desse cristianismo que virá no futuro. Mas todos os princípios que faziam parte do cristianismo original, Orígenes também foi vítima disso, foram revistos, foram alterados, foram desnaturados, como parte dessa adequação aos interesses do momento. Isso vale para qualquer movimento em qualquer tempo. Não pensem que o nosso movimento hoje, por exemplo, de divulgação de Ubaldi, não poderá um dia sofrer o mesmo risco. O endeusamento da mídia, hoje a gente está aqui num grupo de 20 ou 30, amanhã a mídia começa a ufanar o Ubaldi, nós poderíamos sofrer também a crise do orgulho. E aí, não, faz uma concessão, fala assim, fala de quedinha, não fala de queda, assim, não fala desse negócio que não teve criação, não, que esse negócio é difícil de entender a eternidade, fala uma coisa, fala de amor. O Baldi fala de amor, que aí todo mundo entende. De amor ele não fala? Fala. Então fala só de amor. Aí você começa a fazer concessões que desnaturam o conceito original. Em prol da popularidade, do apoio da mídia. Vai fazer um programa na TV Globo, no Fantástico, mas só pode falar de amor, viu? Não pode falar de queda, porque ele não vai aceitar. É assim que começa. Então, essas concessões que vão sendo feitas ao longo do tempo é que vão desnaturando. Aí o Ubaldi fica popular e aparece no Fantástico, aí ele fica popular. Todo mundo vai comprar livro de Ubaldi, todo mundo vai... E aí a turma pensa assim, não, mas está vendo como é que a concessão valeu a pena? Porque a gente não falou lá no Fantástico, mas saiu todo mundo comprando livro de Ubaldi. Mas ele vai comprar para botar na estante, não vai ler. Porque esse contágio, quando você sabe o que você vai encontrar, você vem aqui, você fica aturando aqui os palestrantes 2 dias e ouvindo o verdadeiro Baldi, você sai daqui entendendo o Baldi, concordando ou não, etc, mas você tem um contágio legítimo, genuíno, que você pode aceitar ou não se você quiser. Mas é íntegro, é autêntico, é honesto, é completo como o Evangelho tem que ser. Quando você desnatura por qualquer momento a pretexto de aceitação e popularidade, você quebra essa lógica. Então, isso vale para qualquer movimento religioso, está descrito por Ubaldi lá na Descida dos Ideais, e nós sempre teríamos de ficar atentos para que o nosso movimento não sofra dos mesmos males no futuro. Que aí começa a ter o palestrante é mais importante do que o outro, ou então o diretor, não sei do que. Aí você começa a criar hierarquias. Por isso que foi muito bom o comentário do Gilson aqui. Nós todos somos estudiosos de Ubaldi. Não tem nenhum melhor do que ninguém. 2 micróbios disputando quem é mais alto do que o outro, não existe.
né? Então, não dá para, eu sou melhor do que o fulano. É tudo micróbio minúsculo, insignificante na grandeza da criação. Somos nadas, poeira, o nada que habita uma poeira cósmica, né? E é dentro dessa realidade pequenez que a gente precisa viver e precisa entender todo o resto. Muito bem. Nós tivemos uma quantidade muito pequena de perguntas agora no final, o que significa que o assunto que foi abordado aqui o dia inteiro foi muito bem ontem e hoje o dia inteiro foi muito bem assimilado. A grande variedade das perguntas era sobre a queda e com certeza as respostas que foram dadas até agora dissiparam essas dúvidas. Tenho apenas uma pergunta para o Júlio Damasceno. Se ele poderia nos falar um pouco mais sobre a hierarquia no sistema. Então, acho que o Maurício passou um pouco aqui por essa questão. O Baldi nos ensina que na estrutura do sistema havia uma hierarquia de funções e de potência. Embora todos fossem puros, 100% puros, porque são filhos de Deus, perfeitos, não com a perfeição absoluta que impossibilita o erro, que é só divina, mas perfeitos cada um na sua função. Então, a célula cardíaca como célula cardíaca, a célula epitelial como célula epitelial e assim sucessivamente. Quer dizer, cada um perfeito na sua função. E dentro da distribuição das funções e dentro dessa disposição de potência, havia uma estrutura hierárquica. A reação começa lá com a figura que ficou conhecida como Lúcifer e que liderou esse processo, que também é apenas um símbolo de um grupo, de uma atitude, e não um personagem específico, né? Mas, em determinado momento, uma parte de alta potência começou essa disputa de poder, de querer concorrer com Deus. A grande causa da queda é uma queda de poder, é uma briga de poder, de se achar que a semelhança era igualdade e que podia concorrer na disputa de poder como Criador. No que gira, né, muda o padrão vibratório daquele de serviço ao todo para interesse pessoal, quebra a sua corrente de sintonia com o Pai, e aí a queda, ou seja, a perda dimensional, acontece na proporção da potência e da função ocupada dentro do todo. E aí os tipos de queda variam conforme a natureza dessa função. Os dois, tanto o Orígenes quanto o Baldi, falam a mesma coisa aqui. Ó. Deixa eu aproveitar aqui e voltar, porque vale a pena. Aí. Ó, falam aqui a mesma coisa. Diz o Orígenes: essa queda ou decadência que se afasta cada um do seu estado se produz com grande diversidade segundo os movimentos da inteligência e da vontade que fazem pender para baixo. Um mais levemente, outro mais fortemente. Nisso o julgamento da providência é justo porque atinge cada um conforme a diversidade das ações na medida do seu afastamento e da sua perturbação. Isso aqui é o Baldi purinho, purinho, purinho. E depois aqui, a queda foi proporcional à responsabilidade da revolta, à culpabilidade de cada um, pela qual foi projetado mais longe no antissistema e mais profundamente na evolução, quem estava mais altamente situado no sistema e mais perto de Deus. Chega-se assim a um efeito proporcional à causa, uma reação proporcional à ação, a uma queda proporcional à revolta. Então, para os maiores, sendo maior a queda, maior o esforço da subida, porque é mais longo o caminho de regresso. O Baldi chega a dizer que o último a ser salvo será Lúcifer, ou seja, em algum ponto começou essa história, o último será o líder desse processo, a última a ser recuperado. Daí a coisa dos últimos serão os primeiros serão os últimos. Acho que o Gilson também podia fazer algum comentário. Ele fez parte daqueles que estavam lá em cima. Eu fui na dele, olha o que aconteceu. Tá vendo? É bom colocar a responsabilidade do outro, né? Eu considero que a hierarquia da queda é um dos tópicos avançados de Ubaldi, e que vocês deverão reservá-lo para
em tentar compreendê-lo um pouco mais adiante. Então, naturalmente, nós poderíamos entrar aqui até mesmo em debates a respeito do que teria sido essa hierarquia da queda, né? Mas eu acho que não é prudente para o nosso momento, né, em que vocês estão se introduzindo nesta importante temática. O que eu posso, sim, agregar para vocês é que a hierarquia é um dos tópicos da criação, em qualquer nível em que ela se expressa. Onde quer que nós situemos um fenômeno, esse fenômeno estará sempre encaixado numa estrutura hierárquica. Ele serve de apoio a um fenômeno maior e, por sua vez, é apoiado por fenômenos menores. Então, o átomo é feito de partículas, as moléculas são feitas de átomos, as células, por sua vez, né, são feitas de moléculas, os tecidos de células, os órgãos de tecidos, os organismos de órgãos, e assim sucessivamente, né, encontraremos uma hierarquia de órgãos no nosso corpo, e nós nos projetamos em sociedades, por sua vez, hierarquizadas. Então, essa hierarquia, ela é de mundos, ela é de funções, elas existem nas nossas empresas, dentro da nossa família, né? Lá em casa é a patroa que manda. Tá certo? Cadê ela? Ela está fazendo assim com o dedinho. Então, sempre haverá uma hierarquia. E essa hierarquia, por sua vez, ela advém de uma hierarquia oriunda da inteligência divina. Então é inevitável nós admitirmos que lá no céu há uma hierarquia, por mais que isso nos deixe, de certa forma, intrigados. Como Deus criaria um espírito mais próximo de si e possivelmente mais importante do que outro, né? Criaria outro mais distante de si, menos importante. Isso nos intriga, porque nós tendemos a nos revoltar contra qualquer imposição de hierarquia. Então eu costumo dizer que há uma hierarquia perfeita e há hierarquias invertidas. As hierarquias invertidas fazem parte do nosso mundo, elas se baseiam no direito da força, no pressuposto da astúcia e em outros valores. As nossas sociedades se fazem em base a hierarquias econômicas, não é? Aquele que tem mais ocupa as posições mais elevadas. As hierarquias intelectualizadas, aquele que sabe domina aquele que não sabe, e assim por diante. Mas são hierarquias invertidas, hierarquias que se baseiam em princípios injustos, onde um detém aparentemente mais valor do que o outro, mais importância do que o outro. Essas são as hierarquias que nós conhecemos. A hierarquia do mundo animal, onde o mais forte come o mais fraco, e assim por diante, não é? Essas hierarquias todas, elas de certa forma, incomodam o nosso senso de ordem e de justiça. Mas o que nós podemos ter certeza é que na criação original de Deus existe uma hierarquia, sim, porque sem hierarquia não há nenhum sistema de vida. Como Deus criou um sistema orgânico, como diz o Balde, o sistema é um organismo, e o organismo só funciona se ele se estruturar em um processo de hierarquias. Mas a hierarquia divina é perfeita. Agora vocês não podem me perguntar como é uma hierarquia perfeita, porque eu não sei. Né? Tá certo? E como existe uma hierarquia no sistema, existe uma hierarquia no céu, a queda se deu dentro dessa hierarquia. Isso é inevitável. E ela gerou no nosso mundo as hierarquias invertidas. Eu acho que isso basta. Só um comentário que me ocorreu aqui. Uma pista da estrutura da hierarquia divina é a frase do Cristo: que ele quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Quer dizer, na verdade, o maior na hierarquia divina serve a todos e não subjuga a todos, né? E aí vai. Muito bem, então encerramos nossa
sessão de perguntas e respostas. Eu passo a palavra à mestre de cerimônias, Carolina. Obrigado. Estamos nos aproximando realmente da finalização deste 19º Congresso Nacional e convidamos neste momento para apresentar a comissão organizadora do 20º Congresso Nacional Pietro Baldi, que será realizado em Brasília, a senhora Rosane Barcelos. Bom, enfim, chegamos, né, aos finalmente do nosso maravilhoso encontro. Eu acho que a gente não tem palavras para agradecer de coração, assim, do fundo do nosso coração, todo o grupo lá do Instituto Pietro Baldi, a essa equipe maravilhosa, que eu acho que todo mundo aqui, né, vai fazer as minhas palavras, que é de agradecer o carinho, a dedicação, a forma como nós fomos recebidos, né, com amor por essa equipe. E destacar, eu gostaria de destacar assim, a formatação do Congresso, a disciplina, mas ao mesmo tempo a afetividade, a simplicidade franciscana, né? Uma aguinha, o necessário para quê? Para que a gente possa estimular outros irmãos a nos recebermos nas suas casas, nas suas cidades, em outros encontros, em outros congressos. Então, fica aqui a gratidão eterna, né, a cada um que participou e um agradecimento também a vocês que vieram partilhar conosco toda essa bênção de luz que a gente recebeu aqui nesses dias, né, nesses 2 dias maravilhosos. Então, realmente, muito obrigada, toda a equipe. Não dá para nominar, porque é uma equipe grande, mas a gente está levando um pedacinho de vocês para casa de novo, tá? Bom, e como a gente faz em todo final, né, de congresso, a gente anuncia muito feliz o próximo Congresso Pietro Baldi, convidando a todos para irem partilhar conosco de mais esse momento. E aí, para que a gente possa fazer isso, eu vou convidar o presidente do Congresso de Fortaleza, né, o senhor Franco Júnior, para chegar aqui à frente, e o presidente do 20º Congresso Nacional Pietro Baldi, que irá acontecer em Franca, São Paulo, o senhor Felipe Salomão, para nos convidar pessoalmente. Já quase boa noite, né? Boa noite a todos. Bem, realmente a nossa palavra, ela não estava programada e nos falta a habilidade da oratória. Mas a vontade de fazer foi muito grande, de todos que estão compondo essa equipe de trabalho. É muito gratificante. Eu acredito que só quem se envolve num trabalho desta natureza é que consegue sentir o que isso representa. Muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo. A palavra fica com o Felipe, que vai tocar um próximo evento. Muito obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde, a quem eu não cumprimentei ainda. E antes de externarmos aqui o agradecimento à Fortaleza por haver nos recebido tão carinhosamente, eu quero agradecer à cidade de Goiânia e de Brasília. Os irmãos cederam o espaço para que Franca sediasse o 20º Congresso. Realmente, quando foi anunciado Brasília, era Brasília mesmo. Mas os irmãos de Brasília, os irmãos de Goiânia cederam o espaço para nós fazermos o 20º Congresso.
E sei da grandeza dos sentimentos dos irmãos de lá, mas é que nós realizamos o 10º congresso. E como eu não tenho muito tempo aqui na Terra, eu quis fazer mais um, que é o 20º. Então é a oportunidade de fazermos o 20º congresso. E até porque, como disse o Júlio, vamos comemorar o ano de 2016, 50 anos de Ubaldi transferindo a obra para o Brasil. Não é isso, Júlio? Cadê o Júlio? É isso mesmo, né? Então será lançado um livro lá no nosso congresso sobre este assunto. Ele e o Jorge já estão preparando. Eu quero dizer para vocês que o congresso vai continuar no Nordeste, porque está aqui no Nordeste do Brasil e vai para o Nordeste do estado de São Paulo. Nós também somos nordestinos. E vai sair da órbita de Bezerra de Menezes e vai para a órbita de Eurípides Barçanufo. Sabendo que Bezerra de Menezes era o mentor espiritual de Eurípides Barçanufo. Até Eurípides, certa feita, dirigindo-se a Bezerra de Menezes, perguntou: era fluídico o corpo de Jesus? Ao que Bezerra de Menezes respondeu para ele: era fluídico o corpo de Jesus? Então nós temos muita alegria de fazer esse trabalho lá em Franca. Queremos convidar a todos para estarem lá. Franca, para quem não sabe, é uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes e área industrial. Temos muitas instituições espíritas lá que querem realizar o congresso. Nós já temos uma estrutura, o pessoal que esteve lá no 10º congresso sabe que nós temos uma estrutura para fazer. Temos uma equipe muito grande, eu queria até que se levantassem aqui. Primeiro, a Zenaide Branquinho, que é a nossa secretária oficial. Por favor, Zenaide. O Paulo Barreto, que é o tesoureiro. Esse é que é o importante, tem que agradá-lo aí, ó. Para quem não sabe, o Paulo é o autor da cartilha, que foi distribuída apenas 4 moléculas. Ele está escrevendo um outro livro, nós vamos lançar sobre o Ubaldi. O Paulo é um dos implantadores da obra de Ubaldi em Franca. Então, foi um visionário que ficou sozinho muito tempo, depois que nós chegamos. O Rui, que é o técnico, o marido da Zenaide, que é o técnico na eletrônica, que contrata com os nossos irmãos aqui da filmagem. Bem, e eu, por falta de algo melhor, vou ser o presidente da obra, né? Mas estaremos lá para recebê-los com muito carinho. Obrigado. E eu quero dizer para vocês com uma notícia muito boa. Já falei com todos os micróbios e eles aceitaram. Vão todos falar lá em Franca, participando do congresso. Tá certo? Então, a distância de São Paulo para Franca pode ser vencida com um avião até Ribeirão Preto, que é a nossa capital regional. Para a alegria da minha esposa, porque ela é ribeirão pretana, e tudo ela gosta de falar que Ribeirão é melhor do que Franca. Há uma disputa entre nós lá. Mas como disse o professor Gilson, o doutor Gilson, quem manda sempre é a mulher, então Ribeirão sempre ganha. Com muita alegria vamos recebê-los lá. A distância de 100 quilômetros de Ribeirão a Franca pode ser vencida por uma van, a gente providencia isso aí se for preciso, né? Queremos recebê-los com muito carinho. E eu posso dizer para vocês, como disse há 11 anos atrás, vai ser o melhor 20º congresso já feito de Pietro Ubaldi. Bom, muito obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org